No Evangelho de hoje nós vemos que não é Jesus que reprova os fariseus, mas são eles que julgam e reprovam a Jesus Cristo e seus discípulos, porque eles não lavaram as mãos antes de comerem. E também o Evangelho nos explica que existe toda uma tradição de como se fazer, como lavar os vasos, como lavar os pratos, os copos, né, que quando se saíam, antes de entrar no templo, deveria se purificar, antes de comer também se deveria se lavar. Existe toda uma tradição que eles colocaram como lei, como a lei, que são tradições humanas. É importante entendermos essa questão da tradição, porque existe a tradição, né, que nós podemos chamar a tradição por excelência, né, com T maiúsculo, aquela que é dada por Deus, que é aquela tradição que nós recebemos dos apóstolos, de como eles celebravam a missa, de como eles viviam, de como eles viviam o Evangelho. Existe a nossa tradição normal, cotidiana, né, de como nós tomamos banho, de como nós comemos, de como nós lavamos, purificamos as coisas, lavamos os pratos. Isso tudo são tradições que nós temos, mas não é a tradição de Deus. E eles colocaram essas tradições humanas do homem dentro da lei de Deus, que são coisas até que são boas, mas não é a lei de Deus. Porque da lei de Deus eles fizeram 623 leis. Chegaram a ter 623 leis. Eles incharam tanto a lei que se tornou uma coisa impossível de se viver. Uma pessoa não conseguia mais viver. Então eles achavam que viver a lei, à medida em que o povo de Deus vivesse a lei de Deus, procurasse viver completamente a lei de Deus, adiantaria a vinda do Messias. Quer dizer, era necessário o povo viver a lei para poder vir o Messias, o esperado de Deus. Esta era a crença deles, por isso que eles eram tão severos, tão rígidos, só que rígidos por fora, por aparência. Eram severos em coisas que não valiam muitas coisas, em coisas que não eram tão importantes. Eles achavam que eles tinham medo do quê? Tinham medo de serem impuros, de se tornarem impuros. E o fato de eles tocarem uma pessoa pagã, eles pensavam que eles se tornavam impuros, só o fato de se tocar. Por isso que nós lemos aquela parábola do samaritano, que só o samaritano ajudou aquele que foi roubado, aquele que foi espancado. Nem o sacerdote, nem o outro, que eu acho que era Levi, ele encostou naquele homem. Por quê? Porque tinha medo não de ficar doente, mas de se tornar impuro. De se tornar impuro. E essas leis fizeram pesar sobre o homem. Agora Jesus ele vem dizer, não é o que entra de fora que se torna impuro. Não é um pagão que é impuro só porque ele é pagão. Não é isso que o torna impuro. O que torna impuro é o coração do homem. Aliás, é de dentro do coração do homem que nascem as impurezas, que nascem aquilo que prejudica o homem. Eles tinham uma visão de que o homem em si, ele é bom. E de fato, Deus criou o homem bom. Só que o pecado corrompeu o homem. Então eles achavam que o homem era bom e era capaz de viver bem a sua vida, por si só. Só bastava o quê? Não se contaminar com as coisas externas. Não se contaminar com as coisas de fora. Eles achavam que era isso que eles deviam fazer. Viver a lei, procurar não se tornar impuro, e se, por acaso, se
tivesse suspeita de qualquer coisa, se esperasse o tempo exato prescrito pela lei para se purificar, para depois voltar no templo, para depois voltar ao convívio com os outros. Era isso que eles acreditavam. E Jesus veio quebrar isso. Ele veio dizer que não é as pessoas, não é o entorno que é impuro. O que é impuro está dentro do homem, está dentro do coração do homem. E o coração é todo o ser do homem, o mais íntimo do ser do homem. É de lá que nascem as impurezas. Então não basta nada você viver toda a lei para aparecer e mostrar aos outros que vive a lei, mas dentro do coração não trabalhar essa lei, não trabalhar esta palavra de Deus, não procurar se converter, não procurar abandonar o mal que está dentro de si, ainda continuar com invejas, com adultérios, com tantas coisas que estão dentro do coração, que nascem dentro do coração, dentro do ser humano. E Jesus veio próprio dizer isso, é necessário que vocês olhem o interior, olhem o vosso coração. Ele não está abolindo a lei, porque a lei, de uma certa forma, ela ajuda a viver bem a palavra de Deus, a viver de acordo com o que o Senhor Deus quer. Mas a lei que é dada por Deus, não a lei inventada por homens. Porque senão se torna uma bagunça. Deus é aquele que nos educa, e primeiro nos educou com a lei, nos educou dando a lei, para depois partir para um plano maior. Quer dizer, nós somos aqueles que devemos ir além da lei, não menosprezar a lei, não jogar fora a lei, né? Não jogar fora também a tradição dada por Deus, mas ir além, ir muito além disso. E para ir além precisamos transformar o nosso coração, a nossa vida, o nosso interior, cuidar de dentro, não de fora. Quer dizer, muitas vezes se vê quantas pessoas se cuidam do exterior, até com medo de pegar vírus, pegar alguma coisa, pegar alguma doença, mas o interior não cuida. Quantas pessoas tiveram medo de morrer por causa da doença que alastrou a pandemia? E o que fizeram? Em vez de abrir as igrejas para as pessoas se converterem, para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se voltarem a Deus, abrir o coração a Deus, clamar a Deus, se fecharam as igrejas. Os poderosos mandaram fechar as igrejas. E nós acabamos também por, de uma certa forma, obedecer, porque somos obrigados. Mas nós, o que fizemos? Nos acomodamos, não procuramos ir além, não procuramos buscar mais uma vida de oração, não procuramos nos converter, ver aquilo que está mal na minha vida e abandonar aquele pecado, abandonar aquela vida. Não procuramos perdoar as pessoas, não procuramos rever a nossa atitude com as outras pessoas, rever a nossa atitude com Deus. Simplesmente se fez tudo para não se morrer, mas não se preparou para a morte, não se preparou para um encontro com o Senhor Deus. Isso que é um problema, porque você morre no pecado. Nós podemos morrer no pecado, a morte vai chegar para todos. O problema é como nós vamos morrer, como estará o nosso interior, cheio de podridão, de hipocrisia? Ou será um coração que está se renovando,
que está se transformando num homem novo, que está se purificando, se está deixando Deus purificar, está se convertendo. É necessário uma conversão, é necessário ter também uma clareza. O que nós percebemos hoje em dia? Que hoje, depois do Concílio Vaticano II, antes nós tínhamos o catecismo, que eles eram perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Então era bem claro aquilo que você podia fazer e aquilo que você não deveria fazer. E era claro, e muita gente sabia, todos sabiam e respeitavam, porque não queriam ferir a Deus, não queriam viver no pecado, não queriam. Só que depois do Concílio Vaticano fizeram um catecismo grande, só que as coisas ficaram um pouco meio abertas, ficaram um pouco meio a cada um ver aquilo que deve ser feito, cada um deve saber aquilo que é bom e que não é bom, aquilo que é certo e que não é certo. Só que hoje nós vemos o quanto o pecado está no nosso meio, está na nossa vida, está impregnada na nossa vida. Quantas mulheres hoje se guardam para o casamento? Quantos homens se guardam para o casamento? Antes se sabia não cometer adultério, não pecar. Era claro, era um ponto, não pecar, não cometer adultério, não faltar nas missas aos domingos, ponto. Hoje parece que se você fala em algumas igrejas, parece que as pessoas não sabem nem que se deve participar da missa pelo menos os domingos. Se elas faltam, falam, faltei, tudo bem, depois vai, comunga de novo, em pecado. É como se não tivesse consciência. Quer dizer, não está cuidando nem do dentro, nem de dentro, e só está vivendo de aparência, e nem de fora, Porque se falta na missa, um outro fala, olha, ela faltou na missa, está lá comungando. Não pode. Quer dizer, nós nos tornamos piores. Estamos nos tornando de fato piores. E o Senhor veio nos chamar a isso, a vivermos a lei de Deus, a vivermos a vontade de Deus, a não vivermos de aparência, não procurar fazer as coisas para que o outro me veja, para que o outro possa me ver, não procurar fazer para mostrar que eu sou bonito, que eu sou uma pessoa fiel, que eu rezo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas procurar tirar de dentro do coração tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é inveja, tudo aquilo que é mágoa, que é rancor, tudo aquilo que é pecado. Procurar tirar da nossa vida todas essas coisas, para que possamos viver bem. Agora, é claro, nós sabemos que viver o que Deus pede não é fácil. Não é que é impossível, não é fácil, até porque nós vivemos num mundo em que nos ataca. Esse mundo, ele nos sobrecarrega com tantas coisas que nós acabamos pecando, até por conta de tantas coisas que nós achamos que uma coisa é certa, porque o mundo nos diz que é certo. E nós não procuramos saber da igreja, da tradição da igreja, o que é certo e o que é errado. E nós nos contentamos em seguir o mundo, as ideologias do mundo, ideologias que até entraram na igreja. Agora, viver aquilo que Deus quer não é fácil. E um homem, uma pessoa, ela pode não conseguir viver sozinha esta lei de Deus. Ele pode não conseguir se purificar completamente sozinho. Mas é por isso que Deus enviou, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. Com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo, nós podemos viver essa palavra.
Nós podemos viver completamente a vontade de Deus. Nós podemos viver, porque foi doado a todos nós, batizados, crismados, que temos os sacramentos, foi doado o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que contar menos com as nossas forças e mais com a graça de Deus na nossa vida. Contar mais com a graça de Deus. Nós às vezes queremos lutar, fazer com nós que queremos vencer as coisas. Só que sem a graça de Deus nós não conseguimos, porque o pecado está impregnado dentro de nós, está dentro de nós o pecado, não está fora, está dentro. E o Espírito Santo que age dentro de nós, ele pode tirar esse pecado de nós, pode tirar essa maldade de dentro de nós, pode tirar todas essas coisas que nos levam a pecar de dentro de nós. Precisamos nos abrir a Deus, a graça de Deus, e procurar nos esforçar em viver a vontade de Deus, compreender, saber o que o Senhor Deus quer de mim, de nós, no nosso tempo, no mundo em que nós vivemos. É preciso hoje, mais que antes, viver a palavra de Deus, não para mostrar aos outros, mas por convicção. É preciso mais que antes, porque o mundo está caminhando para um abismo. O mundo está caminhando para um abismo, está caminhando para uma guerra. E Nossa Senhora, ela vem nos alertar e dizer, se vocês rezarem, vocês podem parar a guerra. Ela diz mais, ela diz, se vocês se confessarem uma vez por mês, pelo menos, várias nações se converterão. Várias nações se converterão, mas não se confessar por se confessar buscando próprio um arrependimento, buscando próprio uma conversão. Nós podemos fazer tantas coisas nesse mundo, e o que é necessário fazer? É se confessar, é se arrepender, é procurar lutar contra o pecado que está dentro de nós. Fazendo isso, nós estaremos ajudando o mundo a se renovar, a estar longe de uma guerra, a estar longe do pecado, a voltar a viver uma vida mais decente, mais honesta, mais segundo aquilo que Deus desejou para nós. Portanto, irmãos, que nós possamos fazer a nossa parte, procuramos viver segundo a palavra de Deus, mas não para mostrar. Precisamos ter convicção de que o que nós precisamos é viver a vontade de Deus na nossa vida e lutar para isso, contando com a graça do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora, a mãe de Jesus e mãe nossa, que é nossa mãe, que cuida de nós, que intercede por nós, que está conosco, que ela possa nos acompanhar e nos ajudar a entender o que o seu Filho quer de nós. E que nós possamos, buscando a nossa conversão, chegar mais perto de Cristo, estar mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa salvação.